Fala, gênio! Bora aprender matemática? Meu nome é Marcos, sou matemático e na aula de hoje nós iniciaremos o estudo dela, a tão temida álgebra. Tão temida para quem, né? Para quem acompanha o nosso canal, para quem assiste todas as nossas aulas, eu tenho certeza que tudo que nós ensinarmos aqui não passarão de trivialidade. Então, se você está curtindo essa playlist, está curtindo o nosso canal, já pega o seu caderninho de anotações, anota tudo. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreve, solta o dedo nesse like e vem comigo que depois da vinheta nós vamos começar o estudo dela. Vem! Galera, muita calma nessa hora. Nós agora iniciaremos o estudo da tão temida álgebra. Tão temida por quê? Porque normalmente é onde aparece aqueles montão de letras, x ao quadrado, raiz de x, enfim. Os alunos se embolam todo e acabam não desenvolvendo muito bem os conteúdos. Mas calma, vamos já perder esse medo de cara, porque aqui nós vamos aprender devagarzinho, pouco a pouco, e você vai perceber que é bem fácil, não tem nenhum bicho de 7 cabeças. Vamos comigo? Antes de mais nada, nós precisamos entender o que são expressões algébricas. Você sabe o que é uma expressão algébrica? Para a gente estudar álgebra, a gente precisa de estudar expressões algébricas. Você sabe o que são? Está escrito aqui no quadro. Coloquei uma definiçãozinha bem simples. O que é, então, uma expressão algébrica? São expressões matemáticas que envolvem números, letras, que são chamadas de variáveis, e operações. Exemplos. Deixei 3 exemplos aqui para a gente poder analisar. Primeiro exemplo, 2x mais 5. Perceba que eu tenho um 2 multiplicando x e uma soma com 5. Beleza? No segundo exemplo, eu tenho 3 multiplicando o quadrado de x, ou seja, x ao quadrado, menos 5 multiplicado por y. Show de bola? No terceiro exemplo, eu tenho 7 terços de x ao cubo, ou seja, 7 terços vezes o cubo de x, que é x ao cubo, menos 1 sobre xy mais a raiz de z. Note que todas essas expressões aqui aparecem números e letras. As letras são chamadas de variáveis. Aliás, por que as letras são chamadas de variáveis? Logo, logo nós veremos que essas letras, elas podem, dependendo do contexto, serem trocadas convenientemente por números. Ou seja, essas letras podem ser substituídas por valores numéricos. Quando essas letras são substituídas por valores numéricos, a minha expressão deixa de ser uma expressão algébrica e se torna uma expressão numérica. Então, por isso é que as letras são chamadas de variáveis. Por quê? Porque o valor que ela pode assumir depende do problema, depende do contexto. Como o problema pode mudar, o número que é recebido ali no lugar daquela letra também pode mudar. Por essa questão de o número poder ser mudado, é que nós chamamos elas de variáveis. Tudo a ver, né? Só demos nome. Então agora, perceba o seguinte. Os números que aparecem multiplicando as letras, nós chamamos eles de coeficientes, beleza? Então, os números são chamados de coeficientes. E as letras em si, nós chamamos elas de parte literal. Ou seja, nas expressões algébricas, nós temos sempre números, que são chamados de coeficientes, e as letras, que são chamadas de parte literal. Beleza? Então, seguindo esses nossos exemplos aqui, quem são os coeficientes? Bem, no primeiro exemplo, eu tenho um 2 e um 5, que são os números. Então, os coeficientes nesse primeiro exemplo são o número 2 e o número 5. E o x? O x é uma letra, beleza? Então, ela recebe o nome de parte literal. Já no segundo exemplo, 3x ao quadrado menos 5y, o 3 é o coeficiente, o menos 5 é o coeficiente, o x ao quadrado e o y são as partes literais. Beleza? Professor, mas por que menos 5? O sinal está na frente aqui do 5, né? Você não pode tirar o sinal e dizer que é só o 5. Por quê? Porque o sinal sempre vai acompanhar o coeficiente. Guarda isso. No meu terceiro exemplo, eu tenho 7 terços. 7 terços é uma fração, mas é o coeficiente do x ao cubo. Aqui nesse termo central, eu tenho menos 1 como coeficiente. E nesse termo aqui, pode não parecer, mas o coeficiente dele é 1. Ué, é 1, professor? Mas eu não estou vendo 1 aí.
É porque quando a letra não tem nenhum coeficiente na frente, nós sempre assumimos que aquele coeficiente é o número 1. Ou seja, quando a letra está sozinha, ou por exemplo, quando está dentro desse radical aqui sozinho, eu não preciso colocar o 1 aqui. Mas eu tenho que saber que existe sempre o coeficiente número 1. Por que 1 mesmo? Porque 1 multiplicado por qualquer coisa dá aquela coisa. 1 multiplicado por 10 dá 10, 1 multiplicado por menos 100 dá menos 100, 1 multiplicado por 1 milhão dá 1 milhão. Por isso a gente pode botar o 1 vezes qualquer coisa que dá aquela coisa. Então, o coeficiente aqui é 1. Tá bonito? Então é o seguinte, agora eu tenho um outro exemplo aqui que eu quero que você pare esse vídeo, tente fazer, ou seja, tente encontrar para mim quem são os coeficientes e quem é a parte, ou quem são as partes literais nesse meu exemplo aqui. Eu vou aproveitar e sair da frente do quadro, porque se você não copiou tudo, você pode copiar tudo agora. Deixa eu sair. Pronto. Espero que você já tenha copiado tudo, já tenha feito esse exercício e vem comigo que agora eu vou te dizer. Bem, coeficientes. Quem são os coeficientes aqui? São os números. Então, quem são os coeficientes aqui? Tem o 1. 1, professor? Cadê esse 1? Olha aqui, ó. O y não está sozinho? O que eu disse? Toda vez que uma variável está sozinha, eu sempre tenho que imaginar que na frente dela existe o coeficiente 1. Beleza? Por quê? Porque os sinais sempre aparecem na frente dos números e nunca sozinhos. Então, aqui tem um número 1. O segundo coeficiente é esse 3, que está aqui na frente do x ao quadrado, y. Tem um menos 1 aqui, beleza? Porque esse sinal de menos não vai ficar solto. Ele está aqui com o coeficiente que está multiplicando esse número todo aqui, que é o coeficiente 1, e esse sinal de menos está acompanhando esse 1. Temos aqui um mais raiz de 5. Mas, professor, o coeficiente pode ser um número dentro de um radical? Pode. Coeficiente é qualquer número. Inclusive, poderia até ser números complexos. Professor, nem sei o que são números complexos. Guarda que, em breve, nós iremos aprender. Então, os coeficientes nessa minha expressão algébrica aqui é o 1, 3, menos 1 e 5 e estão em ordem aqui da escrita da minha expressão algébrica. E a parte literal? Eu tenho o y, o x ao quadrado y, junto, o zx, beleza? E o z ao cubo. Beleza? São as partes literais, ou seja, as letrinhas no meu exemplo. Tá maneiro? Show de bola. Eu ia falar uma observação aqui, mas vamos deixar só assim mesmo. Tem uma observaçãozinha, quase não saiu, mas depois, com calma, eu explico um pouquinho melhor. Agora que nós já sabemos o que são as expressões algébricas, nós precisamos classificar essas expressões algébricas. Então, guarda, nós estamos subindo uma escadinha. O primeiro passo foi entender o que são as expressões algébricas e entender que dentro das expressões algébricas, os números e as letras recebem nomes especiais. Agora nós vamos classificar as expressões algébricas. Então calma, fica tranquilo, respira e vamos passo a passo. Classificação das expressões algébricas. Primeiro ponto. Nós podemos classificar as expressões algébricas em expressões algébricas inteiras, expressões algébricas fracionárias e expressões algébricas irracionais. Vamos entender ponto a ponto o que são cada uma delas? Primeiro, expressões algébricas inteiras. Coloquei aqui, ó. O que a expressão algébrica precisa satisfazer para ser considerada uma expressão algébrica inteira? Ela não pode possuir variáveis no denominador. Ou seja, não pode ter nenhuma letra sendo dividido por nada. Coloquei aqui alguns exemplos. 3x ao quadrado mais raiz de 5y ao quadrado menos 3 quintos de x. Ué, professor, mas apareceu um 3 quintos aí, o 3 quintos não é uma fração? 3 quintos é uma fração, guerreiro. Porém, você está vendo aqui alguma variável dividindo, sendo dividida, ou estando na parte de baixo ali no denominador? Não, não tem. Todas elas estão na parte do numerador, se fossem numeradores.
certo? É diferente, por exemplo, dessa daqui, ó. Ó, o xy está no denominador. Então, essa expressão algébrica aqui, ó, não poderia ser considerada inteira. Ao passo que essa daqui é considerada uma expressão algébrica inteira, uma vez que não tem variáveis no denominador. Show de bola? A mesma coisa, esse meu exemplo B aqui, ó. 3x mais 7y menos z ao quadrado. Mas, professor, mas não está sendo dividido por 7? Sim, está sendo dividido por um número. Você não está vendo nenhuma letra aqui no denominador, nenhuma variável no denominador, nenhuma parte literal no denominador. Então, grava, expressão algébrica inteira, as variáveis não podem aparecer no denominador. Agora, o B, expressões algébricas fracionárias. Quando que uma expressão algébrica é considerada uma expressão algébrica fracionária? Justamente quando uma variável aparece no denominador. Ou seja, possuem variáveis no denominador. E já deixei alguns exemplos aqui. Primeiro exemplo, x ao quadrado mais 3xy ao cubo dividido por y ao cubo mais 3x. Opa! Apareceu variáveis no meu denominador. As variáveis são y ao cubo e 3x que estão lá no meu denominador. Da mesma forma, eu tenho um outro exemplo aqui. Z elevado a menos 3 mais 3x mais 3z elevado ao quadrado. Mas, professor, não apareceu no denominador, não. Apareceu sim, gênio. A gente não acabou de estudar, vim do estudo das potências? Você não sabe que quando eu tenho uma potência elevada a um expoente negativo, eu coloco ela na forma de fração? Ou seja, isso daqui não é 1 sobre z ao cubo? E é mesmo, professor. Então, esse cara aqui pode ser escrito como 1 sobre z ao cubo mais 3z ao quadrado. Eu coloquei esse exemplo de propósito, porque eu sei que isso aparece às vezes em questões de prova e os alunos erram. Então, sempre lembra, a matemática é como uma escada. Tudo que você está aprendendo, você depende daquilo que você já aprendeu. Não é como, às vezes, outras disciplinas que eu posso te ensinar alguma coisa que aparentemente não tem relação com o todo. A matemática, isso não funciona. Você depende sempre de tudo que você aprendeu para continuar os seus estudos. Então, não se esqueçam das potências, das propriedades, de tudo que nós já estudamos sobre potências. Por último, vamos classificar expressões algébricas irracionais. O que são expressões algébricas irracionais? São expressões em que possuem variáveis dentro de radicais. Como assim radicais, professor? Raízes. Então, eu preciso ter uma variável dentro de um radical, dentro de uma raiz. E aqui eu já coloquei dois exemplos. Olha só, o exemplo A, raiz de x mais 7y. É classificado como uma expressão algébrica irracional. Por quê? Porque a minha variável x está dentro de um radical. Da mesma forma, a letra B aqui, ó, tem x ao quadrado mais y ao quadrado dentro da raiz quadrada. Para ficar aqui melhor, eu vou trocar essa raiz quadrada por uma raiz cúbica. Por quê? Porque esse radical pode ser qualquer radical, meu amigo. Então, podia ser quadrado, podia ser cúbico, podia ser o que fosse. Se está dentro de um radical, nós iremos classificar essa expressão algébrica como uma expressão algébrica irracional. Então, por hora, é isso que nós devíamos aprender. Agora, se liga aí que eu vou apagar esse quadro e nós vamos aprender mais duas coisas. Primeiro, nós vamos aprender o valor numérico de uma expressão e também vou definir para vocês o que são monômios, binômios e trinômios. Segura aí que o quadro vai apagar. Estamos de volta e para a gente terminar a nossa aula, vamos definir monômios, binômios, trinômios e vamos falar finalmente do valor numérico de uma expressão algébrica. Vou sair da frente para você tirar aquele print maroto e copiar no seu caderninho. Acho que já foi. E agora vamos definir o que são monômios, binômios e trinômios. Bem, o que é um monômio? Tá aqui, ó. É uma expressão algébrica inteira com um único termo algébrico. Ou seja, um monômio é uma expressão algébrica que tem apenas um único termo algébrico. Exemplo, 3x ao quadrado. Só tem um termo ali, certo? Tem o coeficiente 3 e a variável x ao quadrado, mas é apenas um. Então, isso aqui é um monômio.
raiz de 5xyz. Ué, professor, mas tem um monte de coisa aí. Tem um monte de coisa, mas é apenas um único termo algébrico. Tenho 3 variáveis sendo mutuamente multiplicadas, x, y, z, e um coeficiente raiz de 5. Isso daqui é uma expressão algébrica única, portanto, é um monômio. Por último, 7/3 de x, z ao quadrado. Também é um monômio. Apareceu uma fração, beleza, mas é um monômio. Repare que monômio precisa ser uma expressão algébrica inteira. Então, lembrando das nossas aulas de potência, os expoentes que estão multiplicando as minhas variáveis jamais serão números inteiros negativos ou fracionários. Isso não pode acontecer. Só podem ter expoentes inteiros positivos, beleza? Tanto é que aqui, ó, x ao quadrado, aqui todo mundo é 1, 1 e 1, e aqui é 1 e 2, beleza? Guarda isso, porque se aparecer lá, mesmo que tenha um único termo, por exemplo, 1 sobre x, isso daqui não é um monômio, beleza? Isso aqui é uma expressão algébrica, mas não podemos chamar ela de monômio. Tá maneiro? Show de bola! E agora, então, o que é um binômio? Beleza, a gente define binômio e trinômio a partir do monômio. Por quê? Um binômio é a soma ou a diferença de dois monômios. Ou seja, se eu pegar dois termos algébricos que são únicos e somar ou subtraí-los, eu estou criando um binômio. Beleza? Então, ó, x mais y é um binômio, raiz de 5z mais w é um binômio, porque eu estou pegando dois monômios e estou somando. Estou pegando dois monômios e estou somando. Aqui, estou pegando dois monômios e estou subtraindo. Ou seja, uma soma ou diferença de dois monômios é o que nós chamamos de binômios. Está vendo? Os nomes parecem complicados, mas são definições, são apenas nomes que estamos dando aos bois. Você ganha um boi novo, você chama ele, sei lá, de Antônio, de José, de Pedro, de Marlon. Você chama de alguma coisa, beleza? Você deu um nome para ele. Estamos dando nome para binômios, monômios, trinômios. O que é um trinômio? Bem, é a soma ou diferença de três termos algébricos, não, de três monômios, beleza? Que são termos algébricos únicos. Então, exemplo, ax ao quadrado mais by menos z. Tá vendo que eu tenho três monômios aqui, ó? Ax ao quadrado, by e menos z. Estou somando dois deles e subtraindo o outro. Tem três termos aqui. Chamamos isso de trinômios, beleza? A mais b menos c também é um trinômio. É uma soma ou diferença de três termos algébricos. E aí, professor, a gente continua? Quarto nome, o quinto... Não continuamos. Nós só temos nomes especiais para monômios, binômios, trinômios. Se tiverem muitos termos de monômios, somando ou subtraindo, aí nós já chamamos de polinômios. Poli, do grego, muitos, monômios, beleza? Muitos monômios. Então, mais do que três, damos o nome de polinômios. É a soma ou diferença de mais do que três monômios. Exemplo, x ao cubo mais 3xy ao quadrado mais 3x ao quadrado y mais 7. Isso aqui é um polinômio com duas variáveis, porque está aparecendo o x e o y. Já esse cara aqui, ó, é um polinômio de uma variável. X à quarta mais x ao cubo mais x ao quadrado mais x mais 1. Nós vamos estudar extensivamente os polinômios de uma variável. Teremos uma playlist separada para eles. Eu não sei quanto que você está assistindo esse canal, mas talvez já tenha uma playlist só para estudarmos polinômios de uma única variável. Porém, lá, certamente os estudos serão muito mais aprofundados. Beleza? Então procura aí. Por último, galera, para encerrarmos essa aula, nós vamos falar de um valor numérico. No início eu comecei a esboçar o que é o valor numérico de um polinômio, de uma expressão algébrica, vamos assim dizer, melhor. Então, agora nós vamos definir o que de fato é isso. Eu já tinha mencionado, é o valor obtido quando substituímos as variáveis por números. Quais números? Aí depende do problema. Cada problema vai ter o seu valor específico. Aqui nós só estamos preocupados em dar nomes ao que estamos fazendo. Então, um valor numérico de uma expressão algébrica é o valor que nós obtemos quando nós substituímos as variáveis, ou seja, as letras, por algum valor numérico, por algum número. Então, dei dois exemplos aqui para vocês.
Letra A e letra B. O que você tem que fazer? Você simplesmente tem que substituir aonde está o x pelo número 1 e aonde está o y pelo número 3. Faça isso antes de continuar a aula, porque depois eu vou lá e faço e você vê se você acertou. Espero que você já tenha feito, porque está bem ali. E vamos à solução. Então, x é igual a 1 e y é igual a 3. Então, aonde tem o x, eu vou trocar por 1. É sempre bom você colocar um parêntesezinho para você saber que você está substituindo. Então, aqui, ó, eu vou ter 1 ao cubo mais 3 vezes 1 vezes y, que é 3, mais 3 ao quadrado. Veja que eu simplesmente substituí. Aonde tinha o x, eu botei o número 1. E aonde tinha o y, eu substituí o número 3. Por isso que é valor numérico. Estou substituindo as minhas variáveis por valores numéricos. Agora eu faço a conta. 1 ao cubo, 1 vezes 1 vezes 1. Você já sabe, é 1. 3 vezes 1, 3 vezes 3, 9. Então já vamos colocando aqui, ó. 1 mais 9. 3 ao quadrado, também 9. 9 mais 9, 18. Mais 1, 19. Ei, show de bola. Então, o valor numérico nesse caso aqui, é um trinômio, né? Porque são 3 termos de monômio sendo somados. O valor numérico, quando nós substituímos por 1 e por 3, dá 19. Note que, se o meu x fosse um outro valor e o meu y fosse um outro valor, o valor numérico também seria diferente, eventualmente. Poderia ser igual, mas normalmente vai ser diferente. Então, a título de exercício, faça x igual a 3 e y igual a 2, beleza? Troque agora o x por 3, o y por 2, faça a conta e verifique. Coloca aqui nos comentários qual é a solução. Vamos resolver a de baixo? Vamos! Agora eu tenho x igual a 4 e y igual a 2. Então, aonde é x, eu troco por 4. Aonde é y, eu troco por 2. Beleza? Então, eu vou ter raiz de x. Quanto que vale x? 4. Raiz de 4 mais raiz de 4, lá ele, 3 y ao quadrado. Y é 2. Então, note que eu só estou trocando o y, tá, galera? Não vou botar o 3. Quem está sendo elevado ao quadrado é só o y. O 3 não. Então, ó, 3 do lado de fora. Y ao quadrado. Y ao quadrado é 2 ao quadrado, que também dá 4. Bonito. Agora, está dividido por x, que vale 4. X é 4. Raiz cúbica de 4y. Raiz cúbica de 4y. Y, né? 2. 4 vezes 2, já vou fazer direto, dá 8. Raiz cúbica de 8. Bem, agora eu posso fazer os valores. Raiz quadrada de 4, 2. Já vou botar aqui a barrinha aqui de fração. 2 mais 3 vezes raiz de 4, que também é 2. 3 vezes 2, 6. Ou seja, 2 mais 6. Dividido por 4 mais raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8. Qual o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 8? Nós já fizemos aí nas aulas de potência. Raiz cúbica de 8, 2. Então, isso aqui fica... Ah, não vem com essa maluquice de cortar aqui e cortar aqui não, tá? São somas. Não faça isso. 2 mais 6, 8. Dividido por 4 mais 2, 6. Dá para simplificar? Dá por 2, que dá 4 terços. Não sei se vai ficar aí, mas eu acho que dá para ver. 4 terços é o final. Eu acho que tá saindo direitinho, tá? Galera, de novo, só deu esse resultado porque eu substituí x por 4 e y por 2. Se você substitui isso por outros valores, e vou colocar aqui para vocês, substitua x por 25 e y por... Deixa eu ver aqui. Deixa y igual a 2, porque eu quero deixar números inteiros. Para você não precisar fazer conta com
Aliás, você já saberia, né? Mas deixa números inteiros mesmo. Faz a conta com x igual a 25 e y igual a 2. Provavelmente você não vai ter 4/3. Então, galera, assim nós terminamos essa aula. Fica aí que eu vou fazer uma última mágica para deixar alguns exercícios para você. Fica ligado. Opa, eu acho que não deu certo. Deixa eu tentar de novo. Agora sim, funcionou. Galera, faça esse exercício e até a próxima aula. Vem comigo.